Olá! Tenho um imenso prazer em estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder contar com a sua companhia. Ainda nesse clima de primavera, coloque flores na sua vida, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, temos em nossas edições as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, Apaixonados pela Leitura e a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E continuamos nossa conexão com variadas faixas de público que muito nos interessa. Quando o assunto é literatura, o nosso principal ingrediente, sempre ele, o livro. Meu nome é Larissa e eu vou falar dessa incrível coleção que é A Maldição do Tigre, da autora Colleen Hooke. Nessa maldição você vai encontrar a fantástica Kelsey, que é uma personagem de extrema sabedoria e uma alta inteligência, e o fantástico Ren, que é um exemplo de personagem em todos os aspectos, também muito inteligente. Você também vai passar por uma incrível viagem na Índia, onde você vai aprender sobre a cultura e muito mais. Você vai ficar esperto sobre todos os assuntos, inclusive você vai ler muitos poemas, incluindo o inesquecível William Shakespeare. Na terceira parte dessa edição, conversamos com Fernanda Farina, que é mãe, jornalista e escritora, reside no município de Aracruz, aqui na região norte do Espírito Santo. Fernanda, que é autora de 4 livros, nos proporciona uma entrevista bem interativa. Fala de sua trajetória como leitora, como escritora e até dá dicas para as mães que têm crianças pequenas de como conciliar o dia a dia com a sua filha e ainda encontrar tempo para ler bons livros. E destaca a importância da leitura. Quem não lê vive sempre à deriva, imaginando que a vida seja um oceano. Quem não lê fica sempre boiando, fica sempre na deriva e não consegue descobrir que abaixo daquela superfície existe um mundo, né? Assim como no oceano existe um mundo rico em ecossistemas, em biodiversidade. Eu acho que o livro é isso, ele te proporciona um mergulho na vida. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Na nossa dica de leitura dessa edição, que temos informações sobre a Feira do Livro, promovida pela Associação de Moradores do bairro Interlagos, aqui de Linhares, que aconteceu na manhã da quarta-feira, 15 de novembro. Vamos destacar alguns aspectos da rápida palestra que fizemos sobre a importância do hábito da leitura. Colocamos como relevância aqui 5 benefícios do hábito da leitura, voltados para o exercício da cidadania, que é o que tanto precisamos nesse momento da nossa história. A leitura aumenta a nossa capacidade de pensar. É comprovado cientificamente que as pessoas que têm o hábito da leitura desenvolvem mais a capacidade de pensar, pois a leitura proporciona o acesso a um volume maior de informações que preenchem o cérebro das pessoas. Cabeça vazia já dá para imaginar o que acontece, não é mesmo? A leitura aumenta a nossa capacidade de diálogo. Pesquisas confiáveis com crianças, adolescentes e jovens que têm o hábito da leitura, quando chegam na vida adulta, têm muito mais capacidade de resolver os problemas do dia a dia através do diálogo e não da violência. É evidente que desenvolve o hábito da leitura tem muito mais informação para a construção de um diálogo. A leitura nos torna mais críticos, principalmente nos momentos mais complicados da história do Brasil, a exemplo do momento que estamos atravessando. Tanto na área econômica quanto na política, ser um cidadão ou cidadã com consciência crítica é de fundamental importância para entender o que está acontecendo e o porquê das coisas, e poder tomar decisões de uma forma menos passiva. O hábito da leitura proporciona uma oferta importante de elementos comparativos quando das informações adquiridas com a leitura. Se consegue, através dos livros, elementos comparativos sobre várias questões do nosso cotidiano. A leitura nos torna mais iguais.
Entre outras políticas públicas, é principalmente pela via do acesso à educação de qualidade e do hábito da leitura de bons livros que as desigualdades sociais são diminuídas em todas as sociedades. Os países mais atrasados são depósitos de educação de baixa qualidade e de acesso da população ao conhecimento. A educação e a leitura são ingredientes fortes para reverter essa situação penosa para todos. A leitura nos torna mais livres. O hábito da leitura desenvolve a capacidade de pensar e ajuda as pessoas a eliminar a dependência que possam ter de outras pessoas, nos momentos que precisam tomar as suas próprias decisões. Pessoas com mais autonomia são pessoas mais livres. A leitura é o mais completo de todos os exercícios intelectuais. Você, enquanto está lendo, você está vendo a imagem, você está criando uma imagem, você está ouvindo um som, você está ouvindo a voz do narrador. Ele estimula diversas áreas do cérebro. E a leitura, através da literatura, você tem acesso a um mundo inacessível de outra forma. Você lê um livro que se passa em Paris em 1800 e você vai entender como era Paris nessa época, como se você tivesse feito uma viagem. Você lê um livro que se passa na Rússia do século XVIII e você vê quais são os costumes, como os russos se organizavam em sociedade. Então, além de adquirir uma cultura geral, você tem uma experiência de vida inacessível de outra forma. Eu acho que as pessoas que não leem são pessoas que vão ter um universo muito mais limitado. Aqueles que leem, e leem diversos tipos de autores, são pessoas que adquirem uma cultura que as torna muito mais interessantes, muito mais preparadas para encarar os desafios da vida. E acompanhe comigo a nossa dica de livro. O livro A Casa dos Espíritos, da escritora Isabel Allende, é uma indicação de Luciano Dionísio, poeta e escritor de Linhares e parceiro do nosso projeto Prazer da Leitura. Literatura da melhor qualidade. A minha indicação de leitura é um livro que eu li recentemente e gostei muito. A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. De um primeiro momento, a gente pensa que esse livro vai falar sobre histórias assombrosas em um casarão cheio de fantasmas, mas não é isso que acontece. Eu quero que você sinta vontade de ler esse livro, então eu vou resumir de uma forma bem breve, dizendo que existem 4 personagens principais. Esteban Trueba, que é um homem extremamente rigoroso, cruel, ditador e estuprador de mulheres. Mas esse homem é envolvido por 3 mulheres, as principais da sua vida. Clara, sua esposa, que quando criança conversava com espíritos, movia objetos com a força do pensamento. Depois vem a sua filha Blanca, que acaba se envolvendo com um rapaz pobre e causa irritação ao seu pai. E depois a sua neta Alba. E todas essas mulheres acabam se envolvendo na trama desse homem que tenta dominá-las e elas então lutam contra tudo isso e se tornam mulheres fantásticas dentro dessa história. E é por isso que eu recomendo esse livro para você ler. Na nossa coluna Apaixonados pela Leitura desta edição, convido vocês a acompanharem comigo as informações sobre a Feira do Livro, evento social e literário, desenvolvido em Linhares pela Associação de Moradores do Bairro Interlagos. Foi nesta quarta-feira, feriado nacional, 15 de novembro. Ação social e literatura acontecendo de forma conjunta. E falando da paixão por livros, foi realizada no feriado de quarta-feira, 15 de novembro, a Feira do Livro, promovida pela Associação de Moradores do Bairro Interlagos, aqui em Linhares. Um evento de sucesso que, entre outras ações, foi permeada pela presença dos livros. A pracinha do Bairro Interlagos foi muito bem organizada pela comissão responsável, coordenada por Pedro Vasques, presidente da Associação de Moradores. Na prática, o evento foi uma ação social com o objetivo de estimular o gosto pela leitura,
além da participação da sociedade em atividades culturais como arte e literatura. Foi desenvolvida uma campanha de arrecadação de livros, coordenada pela Associação de Moradores, para a formação de uma biblioteca no bairro. Durante toda a manhã do feriado, aconteceu uma programação diversificada, com palestra, recital poético, musical, dança e capoeira, entre outras atividades culturais. Um grupo de escritores, parceiros do projeto Prazer da Leitura, esteve presente no evento, no estande específico, com exposição e comercialização de livros de literatura, sendo o objetivo dessa participação a de aproximar a literatura das pessoas. Estiveram presentes a professora Arlene Campos, madrinha literária do nosso movimento, Antônio Bezerra Neto, Geisa Galvão, José Rodrigues Pereira, Luciano Dionísio e Vilma, e voluntários do projeto Prazer da Leitura. Participaram das ações da feira com recital poético Maria Aparecida Paz Leme, Luciano Dionísio, Davi Oliveira e Conceição Dias Costa. Durante o evento, eu, professor Pereira, tive a honra de receber o título de patrono da Feira do Livro, homenagem que muito me honra. Parabéns para a Associação de Moradores do Bairro Interlagos pela iniciativa. Permita que o livro faça parte da sua vida. Vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a terceira parte do nosso programa Sim para a Literatura. Eu aguardo vocês. Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder continuar na sua companhia. Na terceira parte desta edição, vamos assistir juntos a entrevista com a escritora Fernanda Farina de Aracruz, no Espírito Santo. Uma conversa bem interativa. Fernanda, seja bem-vinda ao programa Sim para a Literatura. Finalmente a gente conseguiu acertar uma agenda, né, Fernanda? É verdade. É isso aí, que bacana, seja bem-vinda. Obrigada. Eu queria que você, nesse início da nossa conversa, que você falasse um pouco assim da sua formação escolar, da sua formação acadêmica, até para a gente colocar essa referência para nossos telespectadores, tá bom? Tá. Eu sou de João Neiva, nascida e criada em João Neiva, e iniciei meus estudos lá, na escola pública, fiz o ensino infantil todo lá na minha cidade. E depois o ensino fundamental eu fiz no Centro Educacional Casa do Estudante em Aracruz, onde meus mestres me incentivaram muito a escrever, a ler, sempre trilhei por esse caminho. E a minha graduação foi na Universidade Federal do Espírito Santo. Sou formada em jornalismo, em comunicação social com habilitação em jornalismo, e depois que eu entrei no mercado de trabalho, eu me pós-graduei em gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. Essa é mais basicamente a minha formação. Em Vitória, núcleo em Vitória. As influências do seu hábito de leitura vieram de onde, Fernanda? Quem foi que te influenciou? Foi a família? Foi na escola? Como é que foi isso? Primeiro os pais, né? Na família. Sempre via minha mãe lendo muito e aquilo para mim sempre foi muito natural. Não posso nem te dizer o primeiro livro que eu tive contato, que eu li, porque eu nem me lembro. Eu era bem criança mesmo. E já bem pequenininha, assim, pré-adolescente, digamos, eu já comecei a ler clássicos. Eu fui um pouco precoce. Sempre gostei. Então, meu primeiro incentivo foi dentro de casa mesmo, e depois muito na escola, muito. Eu lembro que a cada aula de literatura que eu tinha, que o professor apresentava um livro, eu era a primeira a sair da sala e ir para a biblioteca pegar o livro para ler. Então, sempre gostei muito. Tive a influência da minha família, dos mestres, mas eu acho que, professor, é algo muito pessoal também, né? É um prazer que você nasce com ele e vai desenvolvendo ao longo do tempo. Então, para mim, livro hoje... Mas o estímulo é importante. Com certeza, com certeza. Se alguém tem que te apresentar aquele objeto tão precioso. E eu, graças a Deus, tive essa satisfação. Meus pais, os meus mestres, os meus professores, colegas. Então, é algo para mim que sempre foi muito natural. E aí, com o tempo, com a maturidade, a gente vai desenvolvendo a nossa linha de o seu gosto, né? A sua preferência. Você tem a menininha, né? Aquela menininha que tem um olhar, que tem um olhar incrível. Como é que está essa relação com ela? Ela já lê, você lê para ela, como é que está funcionando? Sempre. Vamos falar aqui da Fernanda mãe, né? Então, eu fui precoce também com ela, confesso, eu comprei livros para ela desde que antes dela nascer, eu já tinha comprado alguns livrinhos de trabalhar com a questão sensorial. E hoje eu tenho uma biblioteca em casa e ela tem um espacinho já, um espaço bem grande, até uma prateleira só dela de livros. Eu acho interessante porque a criança e o adolescente hoje, perdão,
A criança e o adolescente hoje, há muitos estímulos nesse ambiente deles. É muita informação na cabeça deles, né? E muito rápido, é algo que se consome, tipo de informação que se consome de uma forma muito rápida. Então é uma geração muito acelerada. Eu acho que o livro contribui para desacelerar um pouco desse ritmo, para a criança aprender a se concentrar melhor. Então eu sinto, quando eu paro para ler um livro com a Clarissa, ela já quer passar as páginas, ela é acelerada. Então, é uma forma de eu também ter uma experiência ali com ela, um exercício para ela aprender a se concentrar, olhar as figuras, olhar as cores. Ela já identifica letras, né? Então, isso é bem interessante. Ela já identifica as corzinhas, assim, eu mostro para ela cada uma, ela vai falando. Então, no final, quando eu termino de ler, ela fala, vamos ler de novo? Então, eu acho interessante e ela porque o livro tem o seu ritmo. Não adianta você querer ler o livro rápido, né? Você não vai absorver todo o conteúdo dele. Então, acho importante a gente incentivar, sim, para desacelerar um pouco desse ritmo tão alucinado. A leitura contribui para que a criança viva cada fase da vida dela. É isso que você está dizendo. Exatamente. Né? Começa com livro. Hoje eu já tenho livros com ela, livros mais interessantes, maiores, com letras já maiores. Antes não tinha nem letrinha, né? Era só a parte sensorial mesmo, figura. Hoje ela já evoluiu, tem 3 anos. Mas eu já sinto a evolução dela. Ótimo. E a escola também incentiva muito. Toda sexta-feira ela traz um livrinho para casa. Um livro, né? Ainda até para servir de referência, Fernanda, você é escritora, é mãe, é jornalista, para outras mães, qual a idade dela? 3 anos. 3 anos. Como é que você concilia, como é que você organiza o seu tempo de leitura com a convivência com ela? É interessante. É importante passar isso para nossos telespectadoras, né? Que eu são acho importantíssimo. Quando ela nasceu, eu já pensei, eu tenho que organizar minha rotina profissional, de trabalho e de dona de casa também, que eu acho que a mãe ela tem que gerenciar tudo dentro de casa também. Né? Toda mulher é sobrecarregada. Exatamente. Né? Então, logo que ela nasceu, eu comecei a pensar nisso. Então, hoje, eu dedico parte da minha manhã para ela. Fico com ela, eu levo ela ao balé, que ela faz aulinha também, aula de música ela já faz. Então, eu acompanho nessas atividades, nada muito exagerado, é um tempo curto, né, dessas atividades extras que ela tem, mas eu acompanho e fico com ela. À tarde ela vai para a escolinha e à noite, quando ela volta, eu fico com ela também, a gente brinca muito, eu e o pai dela brincamos muito com ela, e na hora que ela vai dormir eu pego o livro. É um tempinho ali de meia hora, 40 minutos. Exatamente, geralmente criança, ela já vai dormir um pouco acelerada ainda, então é uma forma de desacelerar um pouquinho o ritmo dela, deito com ela na cama e leio ali com a luz acesa ainda, aí ela pede para ler de novo, aí depois da 3ª vez eu falo, não, agora é hora de você dormir. Tem que criar uma disciplina também. Tem que criar uma disciplina, a criança gosta de disciplina, se sente segura com isso, é o que eu sinto com ela. Assim que ela dorme, é minha vez. Deixa lá no quartinho dela, ela dorme no quarto, a minha hora, o meu momento de leitura são as noites. A criança perceber que os pais têm o hábito da leitura facilita, inclusive, para que ela se sinta incentivada, né? Com certeza. Ver livros em casa, ver o pai e a mãe com o livro na mão, isso é um facilitador para que a criança siga esse caminho, né, Fernanda? Exatamente. Quando ela for mais velha, se eu ficar incentivando e não ler, o que ela vai falar? Uai, mas você não lê? Por que você vai tá me obrigando a fazer isso? Ok. Fernanda, vamos falar um pouquinho da sua obra literária, né? Eu queria que você falasse rapidinho dos livros que você escreveu e destacar o último livro aí, tá? Para nosso telespectador conhecer. Pode ser? Pode. O que você quer falar primeiro? Pois é, eu queria falar sobre os poetas. A coletânea... Não, esse aqui. Esse, tá. Ok. Segunda coletânea dos poetas do Espírito Santo, que foi o primeiro livro, foi a primeira obra que teve minha participação. Eu comecei na área de poesia, com 13 anos mais ou menos eu comecei a escrever poesia. E aí surgiu essa oportunidade, foi em 2000, tinha 17 anos, através dos meus professores surgiu essa oportunidade e aí esse livro reúne poesias de vários poetas capixabas, inclusive eu estou nesse livro aí algumas páginas dedicadas à minha poesia. Então é um livro que eu tenho muito carinho, porque foi a primeira vez que eu fui numa noite de autógrafos, né? Então eu era adolescente, meus pais foram, meus professores, foi um momento importante para mim. Aí depois eu entrei na prosa. Aí você vai falar do livro, o segundo livro veio já em 2005. 2005 eu estava na Universidade Federal e aí existe um projeto lá com o 6º período, não sei se esse projeto existe ainda. Ele é encabeçado pelo professor José Antônio Martinuso e ele convida os alunos do 6º período para escreverem sobre um tema que esteja em voga naquele ano. E no meu caso, em 2005, foi os 115 anos, a comemoração dos 115 anos do Diário Oficial Capixaba. Então nós escrevemos, toda a minha turma escreveu sobre esse tema
e eu escrevi o primeiro capítulo do livro, abri o livro falando sobre a história do Diário Oficial no mundo, como ele surgiu. Foi a primeira manifestação jornalística do mundo, né? E eu também assino a revisão desse livro. Ok. Então foi bem legal para mim também. Para escrever, os alunos tiveram que ler, que pesquisar. Sim, é isso? com certeza, muito, muito. E o outro, Fernanda, o que você quer destacar? Depois, Fazenda das Palmas, foi lançado em 2015. A convite também, recebi um convite para escrever. Esse livro me marcou, porque é o primeiro livro que eu assino sozinha, como autora, e eu fui convidada para escrever pelo dono da fazenda, o dono atual da fazenda. Uma fazenda que existe em Aracruz, só que não é uma fazenda comum. A gente acha que no município de Aracruz, vamos dizer, existe uma fazenda desse porte lá. Essa fazenda é uma fazenda histórica para o Brasil, porque ela recebeu a primeira leva de imigrantes italianos a aportar no Brasil. Então ali tinha um italiano na região, na época. Eles vieram para Aracruz. Chegaram em Aracruz, primeiros italianos em massa chegaram no pelo município de Aracruz, chegaram lá para trabalhar nessa fazenda. Então, na verdade, eles viveram nessa fazenda. E ali surgiu, vamos dizer, o berço da imigração italiana no Brasil é esta fazenda. Aí eu aproveito esse cenário, a fazenda como um cenário, para falar sobre a questão financeira, econômica e social da Itália nessa época. Ou seja, explicar um pouco por que os imigrantes vieram para cá, por que motivo, questão da origem, da história. Exatamente. Né? Falar um pouco da questão da escravidão em Aracruz, aqui em Linhares também, houve escravos. Então, falar um pouco dessa questão cultural, do que eles sofreram, a influência deles até hoje. Na fazenda existe um tronco, existe uma senzala até hoje nessa fazenda. Então, eu fui lá, olhei, fotografei, senti aquela atmosfera, é forte até hoje. Tive a satisfação de entrevistar os meus avós, são descendentes recentes de italianos. Então, contaram um pouco da vida deles na época, eles conviveram, os avós deles eram italianos. A primeira língua que eles falaram foi o vêneto, que é um dialeto italiano. Então, foi uma satifação pessoal também entrevistá-los. Fala um pouquinho, então, da questão religiosa, cultural, das que os italianos trouxeram. E tal, Falo dos tropeiros da região também que existiram aqui nessa nossa zona. Falo da visita de Dom Pedro II aqui também, que veio aqui na nossa região. Enfim, no fundo, a fazenda ela é um cenário para tratar de uma série de questões sociais e que até hoje são muito sólidas na nossa cultura, no nosso dia a dia. Ok. Foi bem legal essa experiência. Você quer destacar mais algum livro, Fernanda? Então, o último livro foi lançado no ano passado, em 2016, por uma empresa. Na verdade, foi uma empresa que me contratou, me convidou para escrever. Foi um desafio pessoal também, porque essa linguagem empresarial nos desafia como jornalistas para escrever, como escritores para escrever. Porque a gente tem que ter essa preocupação de não se prender à técnica, a linguagem muito técnica. É uma empresa da área de indústria pesada, a Stel. Então, aproximar essa linguagem do leitor, que eu sempre gosto de dizer do cidadão comum. Exatamente. E eu tive a liberdade estética de utilizar a linguagem que eu quisesse. Então, eu utilizei prosa e verso, porque são as minhas raízes. Que é um desafio, né, Fernanda? Um desafio, e foi muito bom. Então, ali onde eu tive a liberdade, eu coloquei, na parte, por exemplo, de responsabilidade socioambiental que eles têm, eu abusei do verso ali no meio da prosa, então o texto ficou bem leve, um livro muito bonito, assim, plasticamente bem acabado. Teve um lançamento em Vitória também, e foi uma experiência muito bacana, foi um desafio pessoal também. Cada um foi um desafio para mim, pessoal. Okay. E marcou uma fase diferente da minha história. Então, todos eles são muito especiais. E vamos agora para a nossa agenda literária. A Academia de Letras de Vila Velha, que tem como presidente o poeta e nosso parceiro Horácio Xavier, vai promover uma oficina de análise literária com o facilitador Casé Lontra Marques, no próximo sábado, dia 25 de novembro, no horário das 8 da manhã ao meio-dia. Vai acontecer na Prainha, em Vila Velha. Vale muito a pena participar. E no período de 20 a 24 de novembro, já na próxima semana, confira o circuito de criação literária, que passará por Vitória, com a participação do escritor carioca Manuel Ricardo de Lima, que vai ministrar a oficina de escrita, Procedimento e Imaginação. Essa oficina faz parte do projeto Arte da Palavra, Circuito de Criação Literária, desenvolvido pelo SESC do Espírito Santo, que é coordenado pelo escritor Wilson Coelho. A sede do SESC, onde vai acontecer a oficina, fica na Avenida Jerônimo Monteiro, no centro de Vitória. Matricule-se!
E para delírio do universo literário capixaba, vai acontecer no período de 5 a 10 de dezembro, o 4º Festival Capixaba de Literatura do Centro Cultural Sesc Glória. O projeto, já na 4ª edição, tem por objetivo a aproximação entre o leitor e o autor capixaba, ou pessoas que produzem literatura no Espírito Santo. Conforme a organização do evento, este é um espaço em que o escritor poderá, além de divulgar sua obra, viabilizar um diálogo sobre sua produção com seu público leitor e com outros autores. Durante os 6 dias do festival, será realizado o lançamento de 18 títulos, sendo 3 autores por dia e um debate-papo entre eles. Além disso, propõe-se a realização de apresentações artísticas que irão compor o festival. Nós, do projeto Prazer da Leitura e do programa Sim para a Literatura, vamos participar desse evento como parte da programação oficial, na noite de sexta-feira, 8 de dezembro. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do nosso programa, acesse a nossa página no Facebook. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. Saudações literárias e muito obrigado.